Fala galerinha, seus caçadores de Pokémon, tudo bem com vocês? Professor André aqui quem vos fala e para mais uma videoaula aqui do nosso conteúdo, né? Então, vou deixar tudo aqui para vocês se localizarem na apostila aqui na descrição e o tema de hoje é aula 14, para a gente conseguir ganhar um pouquinho de tempo, tá? Então, aula 14, o resto está escrito ali na descrição, página, setor, essas coisas. Então, o título é polígonos convexos. Então, polígonos são figuras geométricas que respeitam algumas condições especiais, né? São 5 condições, mas eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, ela não pode ter curva, uma figura não pode ter curva. Então, por exemplo, um círculo, um setor circular, não são polígonos, certo? E convexos. Convexos, todos os ângulos da figura não pode ter ângulo com mais do que 179 graus, né? Ela não pode ter bico, assim, um negocinho. Acho que dá para colocar um exemplo aqui, ó. Abriu, abriu o site da Receita Federal. Meu Deus, nada a ver. Vou abrir aqui, ó. Só um pouquinho de paciência, dá que eu. Vamos lá. Então, ó, por exemplo, esse polígono aqui, ele não é convexo, tá vendo? Esse ângulo aqui, ó, ele é maior que 180 graus. Um outro exemplo, uma outra forma de você verificar se o polígono é convexo ou não, se você pegar dois pontos de dentro do polígono e uni-los, sempre toda reta que forma, né? Todo segmento de reta que forma, quando você unir os dois pontos, tem que estar dentro da figura. Então, se você pega um ponto e outro ponto dentro da figura e ligo eles, o risco inteiro tem que ficar dentro da figura. Polígonos que não são convexos não respeitam essa situação, tá? Então, a gente vai falar sobre polígonos convexos, ó. Isso aqui eu vou fechar, né? Então, vamos lá. Voltando aqui para a apresentação, então eu dei um exemplo aqui e a gente sabe também que a gente classifica os polígonos conforme o número de lados. Então, por exemplo, esse aqui é um polígono de 5 lados, então ele é um pentágono, certo? Então, ó, número de lados ou número de ângulos ou número de vértices, né? Que a quantidade sempre é igual, certo? Então, ó, por exemplo, aqui tenho A, B, C, D, E, então são 5 vértices, vai ter 5 lados, vai ter 5 ângulos, e ele vai se chamar pentágono. Então vamos lá. Então suponha que eu queira encontrar a soma dos ângulos internos desse polígono. Então o exercício, a gente vai falar sobre isso, tá? Ou que a gente queira encontrar de um polígono regular, qual é a medida do ângulo interno dele, ou do ângulo externo dele, esse tipo de situação. Então, só para a gente recapitular algumas coisinhas da geometria, né, que às vezes a gente pode se esquecer, que são importantes, que é a nomenclatura. Então vamos lá. Ó, quais são os elementos? Deixa eu diminuir aqui meu rosto. Quais são os elementos que a gente está utilizando aqui? Primeiro, os vértices. Os vértices são esses pontinhos aqui, é a junção dos dois lados. A cada dois lados, onde eles se juntam, a gente chama de vértice. Desculpa. Então, ó, a gente tem o vértice A, o vértice B, o vértice C, o vértice D e o vértice E. Estão aqui, sempre representados por letras maiúsculas. Lados. Lados é quando você pega um vértice e chega e vai até o outro. E tem um risquinho em cima porque ele é um segmento, ele é um pedaço de uma reta. Então, por exemplo, ó, esse risco do A até o B é um lado, depois do B até o C é outro lado, e do C até o D, e do D até o E, e depois do E até o A. Estão aqui os lados da figura, certo? Em algumas situações, a gente utiliza letras minúsculas para representar lados, mas isso aí é só quando a gente quer uma agilidade maior, tal, mas não o correto mesmo, aquilo que a gente escreve nos livros, é dessa forma aqui. Ângulos internos. Eu coloquei aqui representando por letras minúsculas os ângulos, tá? E normalmente essas letras vai ter um chapéuzinho em cima de cada letra, tá? No nosso livro não tinha, por isso que eu não coloquei aqui. No caso, sim, conforme a gente vai avançando na geometria, a gente vai se acostumar a utilizar letras gregas aqui, alfa, beta, gama, teta, epsilon, no lugar de ângulos, ok? Ângulos externos, como são ângulos,
se representa da mesma forma. Vamos colocar aqui, ó. Então, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J são ângulos. Então, eles são representados por letras minúsculas. Bom, continuando aqui, vamos lá. Ó, agora vamos falar sobre o primeiro assunto, que é a soma dos ângulos internos de um polígono. Temos aqui um pentágono, então vamos lá. Aqui em vermelhinho eu fiz os ângulos dele, certo? Ó, cada coisinha vermelhinha aqui é um ângulo. Ó. Então, ABCD, eu esqueci de colocar o E aqui, cortei um pedacinho dele. ABCDE são os ângulos internos. Esses a gente chama de ângulos internos. Para você encontrar os ângulos externos, para você conseguir encontrar os ângulos externos, você prolonga um pouquinho cada lado. Ó. Você pega o lado e prolonga um pouquinho mais. Tá? Ó, tava assim. Cada lado dele você prolonga um pouquinho mais. E aquele ângulo que formou ali, ó, que eu pintei de roxo, cada um desses ângulos é um ângulo externo. Então, só de olhar a figura, a gente já tira uma conclusão aqui que é meio óbvia, mas é importante. O ângulo externo mais o ângulo interno formam um ângulo de 180 graus, tá? Meia volta. Ó, ângulo interno com ângulo externo, 180 graus, sempre. Tá? Então, se você... E aí eu coloquei as letrinhas, tá? Então, se você tem um ângulo interno, quer descobrir o ângulo externo, 180 graus menos aquele ângulo, tá? Então, é isso. Pessoal, mas como que eu encontro, então, qual é a soma dos ângulos internos, por exemplo, de um pentágono? Como eu faço isso? Como eu calculo? Primeiro eu vou fazer sem usar fórmula, depois a gente apresenta a fórmula para vocês. Então, ó, você escolhe um vértice. Opa! Você escolhe um vértice, que eu escolhi esse vértice A aqui. E une esse vértice aos outros lados. Então, ó, eu vou unir. É lógico, né? Se eu unir o vértice A ao vértice B, ele é o lado da figura. Eles já são unidos. E do vértice A ao vértice E, eles já são unidos, porque é um lado da figura. Eu não vou fazer isso. Eu não vou unir o que já está unido, né? Então, eu vou unir o vértice A ao vértice C e o vértice A ao vértice D. Quando eu faço isso, a figura, que era um pentágono, ela fica dividida em 3 triângulos, certo? E a gente já estudou que a soma dos ângulos internos de cada um dos triângulos, de cada triângulo, é sempre 180 graus. Então, aqui eu teria esse pedacinho aqui, mais esse ângulo, mais esse pedacinho aqui, 180 graus. Esse outro pedacinho, mais esse outro pedacinho, mais esse outro pedacinho aqui, 180 graus. E esse outro pedacinho, esse ângulo e esse outro pedacinho, 180 graus. Então eu tenho 3 triângulos e cada um deles tem 180 graus a soma interna dos ângulos. Se você prestar bem atenção, você vai perceber que se eu juntar, né, se eu juntar todos os pedacinhos, eu tenho todos os ângulos do pentágono. Então, a soma dos ângulos internos desse pentágono aqui, eu acabei fazendo direto, é 180 vezes 3, né? Porque tenho 3 triângulos. Ó. Opa! Aqui. Eu não coloquei. A gente põe agora, não tem problema. Ó. Então, 3 triângulos vezes 180. Então, 3 vezes 180, 540. Então, a soma dos ângulos internos do pentágono é 540 graus, tá? Então, a gente fez. Beleza. Agora, ó. Agora a soma dos ângulos... Opa. Pessoal, a gente vai corrigindo aos poucos, tá? Externos. A soma dos ângulos externos. Se você somar os ângulos externos, a soma deles sempre é 360. Vamos pensar aqui o seguinte, ó. Eu estou aqui nessa posição aqui. Eu sou uma pessoa, óbvio. Aqui é um caminho, né? Aqui é uma pista de corrida. Se eu estou aqui, nessa posição aqui, ó, aqui. Se eu giro para cá, depois eu giro para cá, giro para cá, giro para lá, giro para cá, eu formo 180 graus, certo? A soma dos ângulos externos sempre será 180 graus. Uma maneira de você pensar nisso é pensar o seguinte: se eu pegar esse pedacinho aqui, colocar aqui, ó, esse pedacinho, juntar aqui, se eu juntar todos esses pedacinhos,
ele vai formar um ângulo de 360 graus. Eu vou ter dado uma volta inteira. Então, a ideia da pista de corrida, ela é bem interessante para lembrar, né? Se você está aqui, ó, você está nessa posição, aí você vai caminhar, você vira aqui, depois você, e aí você volta e dá 360 graus. A soma dos ângulos externos, então, de qualquer figura, não é de um pentágono, é de qualquer polígono, né? Quadrado, quadrilátero, triângulo, pentágono, hexágono, heptágono, etc. É sempre 360 graus. E um polígono regular, pessoal? Um polígono convexo, ele vai será chamado de regular se ele for equilátero e for equiângulo. O que quer dizer equilátero? Tem todos os lados iguais. E equiângulo tem todos os ângulos iguais. É bem óbvio, né? Porque se ele tiver todos os lados iguais, os ângulos também automaticamente são iguais, né? Então aqui ficou meio redundante essa definição, tá? Mas um polígono ele é chamado de regular se todos os lados tiverem mesmas dimensões, todos os ângulos tiverem as mesmas dimensões, tudo bem? Então ele é chamado de polígono regular. Quando aparecer, pessoal, não se preocupem com essa parte aqui, porque se aparecer um polígono regular, você tem que ficar feliz, né? Porque é uma condição assim que favorece para a gente, não nos favorece em nada. Então eu vou colocar aqui um exemplo para a gente calcular a soma dos ângulos internos de um heptágono, tudo bem? Então um heptágono, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Esse aqui está bem quase 180 graus, mas ainda não é. Vamos supor que seja aí 178, sei lá. Então vamos lá. Eu estou colocando aqui meu rosto onde couber, né? Então aqui tem o polígono que eu escolhi. Eu escolho um dos vértices, lembra? Eu escolho um dos vértices e ligo esse vértice a cada um dos outros vértices, a não ser os dois vértices que ele já começa ligado, né? Já começa com o FG e no EFE, que são os lados da figura. Então vamos lá. Escolhi esse aqui. Então eu ligo ele com o A, porque com o G já estava ligado, com o B, com o C, com o D, e com o E já está ligado. Então, dessa maneira, eu formo 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. Pessoal, nessa parte aqui, ela é importante porque é um pouco da fórmula que a gente está fazendo. Eu não estou fazendo pela definição, mas a fórmula vem daqui também. Então, se você olhar aqui, ó, sempre, cada vértice que você escolher, você não vai ligar ele com esse lado e nem com o outro lado. Você não vai ligar nem com o vizinho de um lado, nem com o vizinho do outro lado. Então você vai pegar o vértice e ligar com todos os outros menos 2. Lembra da fórmula que começou, apareceu aí, ou se você procurar, vai estar lá, soma dos ângulos internos de um polígono, n menos 2 vezes 180 graus. Então, por que esse n menos 2? Esse menos 2 são os vizinhos dele, tá? E os 180 graus, porque cada triângulo sempre terá 180 graus a soma dos ângulos internos. Então, vai lá. Como que eu faço a soma dos ângulos internos? Bom, a gente viu que tem 5 triângulos, então é 5 vezes 180. A soma dos ângulos internos de um heptágono é 900 graus. Se eu usasse a fórmula, n menos 2 vezes 180, seria 7, que é o número de lados. O n na fórmula é o número de lados. Eu não falei isso, mas eu acho que é meio óbvio. 7 menos 2 vezes 180. 5 vezes 180, 900. Repara que é a mesma conta aqui, ó. É a mesma conta. Aí fala, eu fiz de um jeito diferente. Não, é o mesmo. Aqui a gente entendeu a fórmula. Aqui a gente só usou a fórmula. Então, essa maneira aqui ela é mais interessante, porque aqui você entende da onde saiu a fórmula. Você deduz ela. Continuando. Então, deixa eu pôr aqui meu rosto. Em caso de um polígono regular, pessoal, você tem que ficar feliz, porque como um polígono regular, em um polígono regular, todos os ângulos internos são iguais, basta então você calcular a soma de todos os ângulos e dividir pelo número de lados. Ó, eu quero saber qual é o valor desse ângulo aqui. Eu calculo a soma de todos os ângulos, igual eu fiz com o exemplo anterior do heptágono, e divido por 6, porque todos os pedacinhos aqui, todos os ângulos, serão iguais. Então, se eu tenho todos juntos, eu divido pela quantidade e eu descubro quanto é um ângulo sozinho. Tá? Exemplo. Ó, esse aqui é o polígono que eu escolhi. A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. 7, né? Polígono regular de 7 lados. Heptágono. A gente já fez o heptágono ali em cima. Eu sei que a soma dos ângulos internos dele é 900 graus, né? A soma de todos os ângulos do heptágono juntos será 900 graus. Sempre é 900 graus. Então eu pego 900 graus
e divido por 7, porque é a quantidade de ângulos que ele tem, e todos são iguais. Então eu descobri que cada ângulo do heptágono vale 128,6 graus. Então todos os ângulos têm essa medida aqui. Agora eu vou explicar uma coisa, uma outra coisa que vale só quando é polígono regular, tudo bem? Então a gente já falou dos ângulos externos, que a soma é sempre 360, né? Então, por exemplo, se perguntar para vocês, qual é a soma dos ângulos externos dessa figura? 360 graus. Então, se eu sei o ângulo interno, que é 128,6, eu consigo descobrir o ângulo externo de cada um deles. Mas eu consigo também descobrir o ângulo externo de cada um deles fazendo a conta. Ó, primeiro eu prolongo um lado aqui, né? Ó, fiz aqui só para mostrar onde está o ângulo externo. Eu devia ter posto o meu rosto para cá, né? Então, ó, esse aqui é o ângulo externo. Se eu sei que a soma dos 7 ângulos externos mede 360 graus, eu divido por 7, eu descobri que esse ângulozinho aqui tem 51,4 graus, tá? Agora pensa bem, imagina que eu não tenha feito essa conta, eu não sabia que a soma era 900, que eu tinha que dividir por... Eu não tinha feito essa conta. O que eu faço? Se eu sei o ângulo externo, que é 51,4, o ângulo interno é o quanto falta para chegar nos 180 graus. Então, é um outro caminho. Ó. O ângulo externo, se você somar com o ângulo interno, vai formar 180 graus. Então, o ângulo interno, 180 menos 51,4, 128,6. É um outro caminho, tá? Esse é um caminho, né, que você vai precisar dessa parte aqui. E esse aqui é um outro caminho que às vezes compensa. Compensa principalmente quando for um polígono regular, né? A gente não consegue encontrar com tão pouca informação se um polígono não for regular, porque se o polígono for irregular, todos os ângulos, todos não, ele não vai ter todos os ângulos iguais, então eu não vou ter muita referência, certo? Então é isso, pessoal. Então coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Bons estudos aí, até a próxima.